entenderá, mas os sábios entenderão. O mundo está confuso, irmãos. Você vê tanto ímpio aí, seja imposto de poder, de comando, com a caneta na mão. Pessoal, a internet, sem sombra de dúvidas, não perdoa mesmo. Depois da votação do Alexandre de Moraes, que causou um conflito grande, inclusive com o próprio Senado, o Rodrigo Pacheco, que é tão pacífico em relação ao STF, para não falar outra coisa, levantou o tom e falou alto com o STF agora. Achando que discerne as coisas, discerne nada. Discerne nada. Estão cegos. E quem cegou o entendimento dos incrédulos é o diabo. Pois os servos de Deus, os filhos de Deus, têm discernimento do fim. Tem discernimento do fim. E depois disso, um vídeo do Alexandre de Moraes vazou e viralizou nas redes sociais. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar do ministro Alexandre de Moraes, a gente vai falar de várias pautas importantes aqui nesse editorial. E que Deus nos ajude. Cada dia que a gente acompanha a política mais um pouco, mais dá desânimo. Mas uma coisa é certa, desistir a gente não pode, a gente tem que seguir forte, a gente tem que seguir firme, para enfrentar tudo que está acontecendo, para enfrentar tudo que vem acontecendo. Mas, enfim, tem que ter fé, só com a fé. Bom, vamos lá. Vamos começar falando do caso do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, quando ele foi colocado como ministro do STF, foi durante a gestão Temer. E ele é muito acusado de ser um ministro ilegítimo pelo Lula, ao acusar o Temer de ser golpista. Uma vez que Temer seja golpista, Alexandre de Moraes também, nas falas de Lula, é um ministro ilegítimo, um ministro também golpista, de acordo com a fala do Lula. O que... Contudo, o discurso do Alexandre de Moraes, à época que ele assumiu, era de combater o crime. Lembrando que o Alexandre de Moraes, ele veio do estado de São Paulo, já atuou inclusive como secretário, e ele tinha um discurso de combater a criminalidade. Só que o último julgamento, a última decisão dele, criou aí uns conflitos muito grandes, né? Vamos falar da droga, das drogas. Pois é, agora a nova agenda woke, ou seja, a agenda da esquerda, é o fim da guerra às drogas, ou seja, é liberar geral as drogas. E foi esse o tema do julgamento do STF. Olha só a matéria do Globo aqui para vocês. Legalização da maconha no STF. Pois é, legalização das drogas. Essa é a pauta que o STF quer assumir agora. Entendo os votos do julgamento pela descriminalização da droga. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes sugeriu o teto de 60 gramas de maconha para caracterizar o uso pessoal. Já o relator Gilmar Mendes ampliou a descriminalização para qualquer substância, ou seja, no Gilmar Mendes você pode cheirar, pode fumar, pode injetar, pode fazer qualquer coisa. Se é para você, você está liberado para usar, pode ficar à vontade. O Alexandre de Moraes acha que tem que ser a maconha e tem um tanto ponderado aí. Mas o fato é que já está 4-0. Olha só essa matéria da Globo. Após o voto de Moraes, o STF adiou o julgamento sobre porte de drogas para consumo pessoal. O placar é de 4-0, ou seja, 4 ministros já decidiram que, enfim, droga no Brasil pode. Mais 2 votos e já era, acabou.
você pode pedir um baseado na esquina que talvez até o mototáxi vai chegar para te entregar. Ou seja, indiretamente, quem está se beneficiando com isso é a criminalidade. O aparecimento do homem da iniquidade e a grande apostasia. Todas essas expressões retratam o mesmo período, que é o período do levantamento do homem da iniquidade. A palavra iniquidade lá é o homem sem lei, é por isso que vai mudar as leis, que não vai obedecer lei. É um governo absolutista. E ao mesmo tempo vem esta tribulação sem paralelos. Sem paralelos. Essa matéria do Terra Brasil Notícias aqui mostra uma cena rara, estupidamente rara. É o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Ele perdeu a paciência e disse que o posicionamento do STF sobre o porte de drogas é um equívoco grave. Ele levantou o tom em relação ao STF e eu vou colocar aqui para vocês verem a fala dele. É a primeira vez que eu vejo o Pacheco pelo menos dar uma fagulha de que ficou insatisfeito com os mandos e desmandos do STF e o atropelo no processo legislativo, a violação, a separação dos poderes, porque legislar é uma atribuição do legislativo. Escuta só o que o Pacheco falou. Política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele combinada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, ao Agora é Tarde, gente. Ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram uma opção. Olha só, eu já falei para vocês muitas vezes sobre esse assunto aqui. É um favoritismo ao crime organizado sem precedentes a liberação das drogas. Tem muita gente que simplesmente não chega perto dessa porcaria, desse lixo que é a droga. Por que ele não chega perto? Porque ele tem medo. Tem medo de ser preso, tem medo de ser pego. Agora, a partir do momento que isso aqui for liberado, vai ter muita gente procurando. E tendo muita gente procurando, o consumo aumenta. E o consumo aumentando, os traficantes vão se dar bem. É isso que o país espera? É isso que o país quer? E como eu disse para vocês, teve um vídeo que foi vazado aqui do Alexandre de Moraes, essa matéria do Poder 360. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou na quarta-feira pela descriminalização do porte individual de maconha. Ao comentar o voto do ministro, internautas recuperaram um vídeo de 2016 em que Moraes aparece cortando pés de maconha. O registro foi feito no Paraguai durante a operação contra o crime transnacional do país vizinho. Ouça só o que o Alexandre de Moraes falou nesse caso. Nosso ministro, a parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria para a erradicação da maconha, parceria no crime transnacional, parceria principalmente, e esse é o efeito mais importante, principalmente contra a criminalidade organizada. Desde o momento que assumi, senhor ministro, um dos meus compromissos, uma das minhas prioridades, minhas e do governo federal, determinação do presidente Michel Temer, é o combate à criminalidade transnacional. Quando nós afirmamos a necessidade de uma operação fronteiras seguras, fronteira em relação ao narcotráfico, fronteira em relação ao tráfico de armas, fronteira em relação ao contrabando. Pois bem, pessoal, se tem uma coisa que não condiz com o que foi dito por ele, é exatamente
essa decisão dele e busca liberar as drogas. Quando os autores bíblicos falam sobre os últimos dias, uma característica principal destes tempos emerge: um engano em grande escala. Um ataque global à verdade, que enganaria não apenas o mundo descrente, mas multidões dentro das 4 paredes da igreja. Eu acho que você concordaria que o engano e confusão hoje são tão fortes, tão poderosos, que está se tornando cada vez mais difícil saber o que é verdade ou não. Você não sabe no que acreditar. Você não sabe em quem acreditar. E isso é exatamente o que Satanás busca conseguir. Eles querem minar a ideia da objetividade na matemática, para que você não possa confiar nos seus próprios sentidos. Assim como em 1984, você tem que ouvir a eles. Eles irão te dizer o que é 2 mais 2, quando é igual a 4 e quando não é igual a 4. Porque 2 mais 2 não interessa, mas que deveremos suspeitar da resposta 4 da supremacia branca. Se você me perguntar o que eu penso ser o grande engano do mundo hoje, a minha resposta seria dupla: Black Lives Matter e essa pandemia fabricada. Em que a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo porque elas simplesmente concordam com a declaração de que diz que vidas negras importam, elas importam. Predisse que o sinal que diria que era a hora da maioria do público acordar seria uma de 2 coisas. Ou seria literalmente marchas nos subúrbios, onde eles tentam fazer o absurdo perturbador ali, na casa das pessoas. Ou, e isso seria mais indicativo, policiais enforcados nas árvores. Desse tempo, está escrito aí no versículo 36, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O novo ciclone extratropical já começou a atingir o Rio Grande do Sul. Os incêndios florestais são um pesadelo recorrente pelo mundo fora. Um projeto de lei de biodiversidade que busca restaurar os habitats terrestres e aquáticos da União Europeia. Então imagine que há uma emergência. Dragão. Tem um dragão. Alguém chega e diz, há um dragão e eu sou a pessoa certa para lidar com ele. É o que diz os ambientalistas, os tipos radicais que impõem limites ao crescimento. O que os ambientalistas estão pensando? Nós amamos o planeta. Você ama? Nós amamos os pobres. Você ama? Ok, vamos colocar o planeta contra os pobres. Quem ganha? O planeta. Ok, você não ama tanto assim os pobres. Você ama. Lembro-me, mesmo desde o século passado, não é recente, que já se falava em 3 objetivos, que era unificar o que mencionei, a moeda, sociedade e religião. Eu diria que a Agenda 2030 só veio a dar um rosto ao que se vem avisando há muito tempo. Schwab é um escritor terrível e um pensador ainda pior. Não é particularmente inteligente ou talentoso, nem um pouco perspicaz e nem remotamente qualificado para liderar a humanidade através dos desafios colossais que enfrentamos. Klaus Schwab tem um inacreditável complexo de Deus. Entenda este conceito gnóstico de pensamento assistindo à série O Círculo do Feiticeiro. Schwab defende um novo contrato social e propõe uma variedade de soluções que ajudarão a levar adiante a agenda climática. Ele defende a consolidação dos bancos centrais globais em torno da ação climática. Isso está exatamente de acordo com Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler, vocês me acompanhem por gentileza. Está escrito o seguinte, falando do anticristo:
Vejam aí, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então preste atenção que este homem da iniquidade, o filho da perdição, se levantará nesse tempo do fim. E ele falará contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo, ele perseguirá o povo de Deus. E diz a Bíblia que todos vão adorá-lo, todos, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, exceto os que têm o selo de Deus. Em outras palavras, nenhum crente salvo pela graça vai seguir o anticristo. Nenhum crente cujo nome está escrito no livro da vida e que tem o selo do Espírito Santo vai se desencaminhar seguindo o anticristo. Querido e amado irmão, sabemos que vivemos tempos difíceis. O certo virou errado e o errado virou certo. Sabemos que as Escrituras estão se cumprindo perfeitamente à risca, em cima da linha. O tempo de Deus. Há divisões das facções políticas, divisões dos partidos políticos, divisões das igrejas, divisões dos reinos, divisões dos lares, divisões e divisões. Jesus disse que um reino dividido não prospera, não subsiste, mas automaticamente os reinos divididos, eles se destroem. E assim nós caminhamos para a reta final dos reinos divididos, o qual o próprio Jesus revelou. E nós vemos com nossos olhos tudo o que está acontecendo. Escutamos com nossos ouvidos tudo aquilo que a mídia professa. Conseguimos observar a divisão entre igrejas, ministérios, pastores, países, cidades, nações, povos, famílias, filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, nora contra sogra, enfim. Aquilo que está na Escritura está se cumprindo.
O reino dividido não subsiste. O reino dividido se destrói. O único reino eterno, que é de eternidade em eternidade, e assim será para todo sempre, é o reino de Deus. E se nós não quisermos sermos destruídos, devemos tomar a posse de graça e na graça do Senhor Jesus, o reino dos céus. Mesmo que o profeta diz que o reino dos céus é tomada à força, isso quer dizer, com muito esforço. É de graça, sim, o preço da morte e dos açoites Jesus pagou. Mas temos que entender que devemos tomar a nossa cruz, e sinônimo de cruz é luta, dificuldade. Jesus disse: aquele que quer vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. E ele disse mais: vocês aí que estão vendo essa mensagem, eu que aqui estou, a humanidade, aqueles que querem me seguir, vão ser perseguidos, vão ser odiados por causa do meu nome. Mas ele continua dizendo em sua palavra: mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, da eternidade. E assim como eu tive o direito de sentar no trono do meu Pai, o qual Ele me deu, juntamente com meu Pai, eu me assentei, eu também darei a voz de sentar juntamente comigo no meu trono. Oh glória! Essa mensagem vem ao encontro do teu coração, meu irmão, aonde esse reino não é dividido, onde Satanás quis dividir e foi expulso. Mas ele veio à terra, ele trouxe a dissensão, a discórdia, a mentira e o engano. E aqueles que dão crédito à pregação do engano, da mentira de Satanás, serão destruídos. Os homens estão sendo destruídos devido a dar ouvido a demônios, dar ouvidos a doutrinas de demônios que muitos têm ensinado por aí, pregando o templo, pregando o engano e a mentira, induzido por Satanás. Queridos e amados irmãos, é hora de refletir essa mensagem. É hora de você abrir seus olhos, tirar os comichões, tirar os tapões dos ouvidos e ouvir a voz de Deus, a voz da mensagem, da verdade. Ler as Escrituras, orar a Deus e deixar o pecado. É hora de observar a humanidade que caminha para a reta final de um povo carregando em si dogmas de homens, idolatria, feitiçaria, sodomismo, a nova ordem de gêneros. O certo virou errado e o errado virou certo. Inversão de valores. Infelizmente, vivemos o fim dos dias. Você tem que entender que o anticristo vai mudar os tempos e as leis. As supostas igrejas, as supostas naves, ministérios vão ter que se adaptar a obedecer o anticristo, e já está acontecendo. As pessoas se dobram ao poder político, que é o poder da besta. Se você não sabe, o poder do anticristo é um poder político. E ainda dizem que devemos entrar na política, estar na política, fazer política, que nós vamos mudar o mundo. Você, se faz isso,
está sendo um falso profeta, se você está dizendo isso, a Bíblia não diz isso. Eu posso dizer para vocês que nós somos chamados para pregar o reino dos céus. A nossa pátria está nos céus. Nós somos forasteiros. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo, como vós também não sois deste mundo. Jesus disse, quando ascendeu aos céus: eu vou para o Pai, e se eu vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se for assim, eu não vos teria dito. Jesus disse: o meu reino não é este mundo. Se fosse, os meus apóstolos tomariam a espada. Isso é poder político, monárquico. Se meu reino fosse desse mundo, os meus lutariam por mim. Ao contrário, Jesus repreendeu Pedro quando arranca da bainha a espada e corta a orelha de um soldado do sistema monárquico. E Jesus ainda repreende e diz: ponha a espada à tua bainha, guarda a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. O reino do Senhor Jesus não é deste mundo. Jesus não é deste mundo. Como você e eu, se é que servimos de verdade, na verdade de Cristo, na obediência do Evangelho, ou servimos, também não somos deste mundo. Vivemos como se não vivêssemos nesse mundo. Compramos como se não comprasse. Possuímos como se não possuísse. Nu viemos para este mundo e nu tornaremos para a glória do nosso Deus, Pai, em nome de Jesus. Lavado, remidos do sangue de Cristo. E lá reinaremos eternamente com o Senhor. Irmãos, é hora de refletir, é hora de pensar. Porque quando pregamos a volta de Jesus, o fim do mundo, os cataclismas, o aquecimento global, as intempéries do mundo, furacões, terremotos, a maldade imperando, quando pregamos isso, somos tidos como pregadores pessimistas, pregadores negacionistas. Somos acusados de negacionistas, de pessimistas. Mas essa é a verdade do Senhor Jesus. Quando os anjos adentraram em Sodoma e Gomorra, falaram com Ló, que pregaram essa mensagem aos seus, daquela casa, aos seus genros, disse que eles riram. Isso não pode acontecer. Fogo vai cair sobre Sodoma? Eles não aceitaram a verdade, zombaram, riram e morreram. E acredito eu que estão aguardando o dia do grande tribunal de Cristo a serem lançados no lago de fogo, pois não creram e não obedeceram, morreram sob a sentença de Sodoma e Gomorra, o qual foi fulminada por Deus com fogo que caiu dos céus. Morreram. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pregamos o fim do mundo, pregamos o fim da humanidade, porque está escrito e Ele nos ensina que breve Ele voltará e vai fazer justiça. E vai fazer, não, e já fez justiça, tanto no sentido de salvação, como já fez também novos céus e nova terra. A todos que creem e obedecem habitarão com Ele. Essa mensagem conforta o nosso coração. Não é para trazer o temor, o terror sobre você, não. Mas é para você ver que, na verdade, a palavra de Deus, amorosa e paciente, ela nos revela tudo o que vai acontecer, nos alertando. E devemos nos alegrar e ver que isso é verdade, está se cumprindo. E breve Jesus voltará. Bem alegre, bem-aventurados são aqueles que amam a volta de Jesus. E eu amo a volta de Jesus.
Eu não vejo a hora de me encontrarmos com meu Deus, com meu Jesus, com meu Salvador, que me lava no seu sangue, que purifica os meus pecados, que já me deu a eternidade. E eu tomo posse em nome de Jesus da minha salvação. Eu abençoo a minha família, minhas filhas, meus netos, meus amigos e até meus inimigos, que possam encontrar essa verdade e essa alegria no Espírito Santo de Deus, intermédio do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Palavra confrontadora para você, né? Mas é necessário. A palavra diz que haveria apostasia, que apostatariam da fé, abandonariam o evangelho da salvação, que é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E isto aconteceu. Querido, essa é a mensagem. Eu deixo a paz do Senhor, que Deus, nosso Pai, vos abençoe em nome de Jesus Cristo. E peço desculpa a vocês que tenham deixado de fazer os vídeos, porque tenho trabalhado muito na chácara, preparando para a minha velhice. Mas não tenho deixado de postar vídeos e deixar uma mensagem a vocês, mesmo que gravando na chácara, de dia ou de noite, trabalhando fadigado. Com fadiga, com canseira, mas eu tenho feito. Tenho trazido a mensagem, em intermédio dos vídeos, mostrando matéria jornalística que, na verdade, as pedras, os homens de coração de pedras estão clamando, a mídia está clamando, ímpios estão clamando e mostrando o que está acontecendo. O fim da liberdade, a vinda do anticristo, leis sendo transformadas. O bem virou mal e o mal virou bem. Mas está escrito: ai daqueles que diz do mal é bem e diz que o bem é mal. Ai daqueles, ok? Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.